A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu mês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua casa, tua família, a tua parentela. Deus abençoe a tua vida. Amém? Amados do Senhor, compartilhe este áudio com outra pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que você seja mensageiro de Deus neste momento. Deixe aqui a sua curtida para que esse vídeo seja indicado para outras pessoas também. Amém? Ajude aí a dar este crescimento ao nosso canal, para que o ID do Senhor seja aí aos quatro cantos deste mundo, levando a palavra do Senhor, aonde nós não podemos ir, pisar os nossos pés, mas que a nossa boca, ela seja mensageira de Deus, que ela seja trombeta de Deus aos quatro cantos deste mundo, que a nossa voz venha chegar aos quatro cantos deste mundo e o nome do Senhor venha ser pronunciado e vidas venham ser alcançadas. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amados, a gente falou aqui que muitas vezes a circunstância vem para tentar nos derrubar, nos afrontar, e às vezes até colocar dúvida e roubar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas nós precisamos continuar crendo e esperando no Senhor, né? Nós falamos também que muitas vezes nós provocamos certas circunstâncias em nossa vida. E Deus às vezes permite que passemos ali em situações difíceis, até que a gente venha entender que a gente, sem Ele, não vai chegar a lugar algum. Sabe, não foi a vontade de Deus daquele povo ficar no deserto 40 anos. Mas foi permissão dele. Deus permitiu aquele povo ficar no deserto durante 40 anos, rodeando aquele deserto, por causa da dureza do coração. Então Deus permitiu por causa disso, mas não era a vontade do Pai. A vontade do Senhor é que todos o aceitem. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Sabe, então tem coisas que provocamos em nossa vida. Mas também tem coisas, amado, que não provocamos. São umas provas difíceis que às vezes nós passamos e que não é, sabe, por nossa permissão, não é por nossa vontade. Mas também muitas vezes vivemos, eu digo que a gente vive colheita de outras pessoas. Vivemos envolvidos no tratamento de outras pessoas. E sabe, tem circunstâncias, aflições que passamos por causa de outras pessoas. Mas eu quero te dizer que você não vai passar isso sozinho. O Senhor vai estar contigo e Ele vai te livrar, sabe? Porque nem tudo é para a morte, mas é para a salvação. É para a glória do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tem coisas que realmente precisamos passar. Mas não vamos passar sozinhos. Tem coisas que Deus vai nos livrar. Mas tem coisas que Deus não vai nos livrar. Mas Ele não vai nos abandonar. Ele vai passar conosco. Ele vai estar conosco. Sabe? A gente vê na palavra do Senhor que os discípulos dele
em certa noite, passaram por uma tempestade muito forte e eles se desesperaram. Mas Jesus estava com eles. Eles não passaram aquela tempestade sozinhos. Jesus estava com eles. Jesus estava ali naquela tempestade. Não importa a tempestade que você passe, Jesus vai estar contigo. Mas eu quero também mostrar outro exemplo de servos tementes e obedientes ao Senhor. Porque no meio da prova, sabe, o inimigo vem, lança tempestade, lança vendavais, lança tantas coisas, coloca tantos empecilhos em nossa vida para que a gente venha perder o foco, para que a gente venha perder o alvo, para que a gente esfrie a nossa fé em Cristo, deixe de confiar no agir de Deus, nas promessas dele, sabe? Mas é uma prova a qual nós vamos saber quem realmente somos, em quem realmente que nós temos crido. Se aquela prova nós vamos negar a Cristo ou se nós vamos buscar cada vez mais dele, se nós vamos realmente crer no Senhor. Há coisas, há provas que realmente nos levam a questionar a fé e nos levam a momentos de decisão em nossa vida. Se realmente nós vamos crer no Senhor ou não. Se realmente nós vamos seguir com Cristo, continuar firme, segurando nas mãos dele, ou nós vamos soltar as mãos. Eu quero ler o livro de Daniel, no capítulo 3. Vou ler alguns versos salteados para que todos possam entender, para continuar comentando sobre isso. Então peça ao Espírito Santo aí, ouvidos espirituais, e que o amado Espírito Santo fale o teu coração, trazendo clareza sobre esse processo que você está passando. Amém? Em Daniel, no capítulo 3, ele vai dizer assim, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 4. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Verso 8. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Amados, aqui a gente vê, sabe, como o inimigo age. O inimigo, ele tenta exaltar, ele tenta engrandecer, ele tenta ser maior, sabe, do que os servos de Deus, para poder procurar a ocasião para humilhar os servos do Senhor. Ele procura abrir covas para ver se o servo do Senhor cai nela. Ele procura fazer laços de armadilhas para ver se consegue enlaçar o servo do Senhor. Sabe, ele procura estratégias para ver se o servo do Senhor cai nela. E quando o servo do Senhor está ali vigilante e continua crendo no Senhor e, sabe, não negando a tua fé, então o inimigo, ele vê que a fé dele é o esteio, a fé dele é o que está segurando ele. Então ele vai tentar roubar a fé. Ele vai fazer uma armadilha para que ele perca a fé, para que o servo do Senhor possa cair nessa armadilha de negar a própria fé, para que ele seja destruído.
Então o inimigo ele sempre vai fazer algo para roubar a tua fé, para roubar aquilo que é forte dentro de você. A gente vê essa estratégia até mesmo na história de Daniel, aonde Daniel, ele ali orava todo instante o Senhor e os inimigos, os invejosos, eles tramaram contra Daniel, armaram contra a fé dele para que ele viesse a cair, ou seja, a fé que o levantava era a fé que ia destruir ele. Só que aconteceu o contrário. Daniel continuou sendo temente, obediente, fiel ao Senhor, não abandonou a sua fé e Deus foi fiel com ele também e o resgatou. E a mesma cova que o inimigo fez, o inimigo mesmo caiu nela. Nós não podemos negar a nossa fé, nós precisamos ficar com foco firmado no Senhor. Aqui a gente vê o rei Nabucodonosor fez uma estátua para se exaltar. E ainda houve um decreto ali, ordenando que todos aqueles que quando ouvisse os instrumentos, eles tinham que se prostrar e adorar diante dessa estátua, reverenciar a estátua, e não só a estátua, mas o Deus a qual o rei servia. E ainda aqueles que não obedecessem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas então ali, naquela ocasião ali, a palavra do Senhor diz que havia ali uns homens caldeus, né? Uns homens que eram contra os judeus e queriam todo o tempo destruir os judeus, e sabia que os judeus não iriam ali fazer essa reverência àquela estátua, porque eles criam em Deus. E não ia também idolatrar aos deuses daquele rei. E então eles se levantaram para acusar os judeus. Muitos estão se levantando para ter acusação contra a tua vida. Muitos estão se levantando para fazer armadilha contra você, para que você caia, para que você desista, para que você, negue a tua fé. E às vezes vão até apontar pela sua fé, dizendo, tá vendo? Não é ele que prega a palavra, não é ele que diz que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Cadê Deus na vida dele agora? Vamos ver agora até onde vai essa fé. Muitas pessoas vão esperar só uma oportunidade para dizer, eu não disse. Muitos estão esperando a tua queda. Mas não desista, não negue a tua fé agora. Deus é aquele que livrou Daniel da cova do leão e ele vai te livrar. Vamos continuar aqui, verso 12, vai dizer assim: há uns homens judeus, isso é a palavra do acusador, olha só, o acusador ele vem para poder ali te acusar, e olha só o que o acusador vai dizer: há uns homens judeus, aos quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha só. Muitos vão apontar e te acusar por causa da tua fé, por causa daquilo que você está fazendo para o Senhor, por causa do teu amor pela obra, por causa do teu amor pela obediência a Deus, pelo temor a Deus. E as pessoas se levantam contra você, tentando achar em você algo que vá te acusar, algo que vai fazer você negar a Deus, usando até mesmo a sua própria fé, usando às vezes até mesmo a própria palavra de Deus para te acusar. Ainda vai dizer até, chega diante de Deus, ainda vai dizer, não é aquele lá, Senhor, que é o teu servo? Não é aquele lá que prega a tua palavra? Olha lá o que ele está fazendo. Vamos ver se agora, no meio de tudo isso, ele vai te adorar.
Sabe, a gente lê esse pedaço e lembra da provação de Jó, aonde o inimigo está lá e diz, isso é fácil, servir ao Senhor, te adorar, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu tudo para ele. Vamos ver se no meio da prova ele vai continuar te adorando. Vamos ver se no meio da enfermidade ele vai te adorar. Vamos ver se o Senhor tirar todos os filhos, ele vai te adorar. Vamos ver se o Senhor tirar toda a riqueza, ele vai continuar te adorando. São as provas e a acusação do inimigo. O inimigo vai estar todo o tempo te acusando. Sabe, é aquelas acusações que vem na tua mente, é a consciência da culpa, sabe? É a culpa que vem te condenando, te acusando, é as dúvidas, é o questionamento. Sabe, tudo isso vai vir contra a tua vida. Mas você deve continuar firme no Senhor, naquilo que você crê. Você não deve ser ali ocioso, mudar de repente, ficar em cima do muro. Você precisa saber em quem você crê. Como diz a palavra, eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você está crendo? Onde está a sua confiança? O rei ainda está ali, mas não é possível. Vocês que trabalham aqui comigo, vocês que estão dentro do meu palácio, dentro do meu reino, e vocês estão fazendo isso de propósito mesmo? Ou vocês não entenderam? E aí, olha só o que os servos de Deus vão responder. Lá no verso 15, na parte C, ele vai nos dizer assim, ainda o rei falando, se não o adorardes, sereis lançado na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Olha só, essa é a palavra do acusador. Sabe quando ele vai dizer, tá tudo perdido para você? Por que Deus vai te livrar agora? Por que Deus vai te livrar? Não, tá tudo perdido, tá tudo acabado. Não, nem Deus pode te livrar mais, nem Deus pode mudar essa circunstância, nem Deus vai mudar agora. Sabe, são as acusações vindo. O diabo ele não vai perder a oportunidade de te apontar o dedo. Ele não vai perder a oportunidade de oferecer manjares. Ele não vai perder a oportunidade de te dar uma outra opção, sabe? De dizer, não vale a pena seguir esse Deus. Olha a vergonha que você está passando por servir esse Deus. Você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, vai ter levante, vai ter perseguição. Abandona logo esse Deus. Quem vai te livrar depois das minhas mãos? Sabe aquele negócio? Para que servir esse Deus? Deixa esse Deus. Porque se você continuar com ele, nem Deus vai te livrar das minhas mãos. Eu vou realmente transformar a tua vida em um desastre. Eu vou tocar em tudo que é seu. Mas olha, a palavra do Senhor nos diz, operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Quem pode te separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade pode te separar do amor de Deus. Então, o que o diabo está dizendo, lançando sobre a tua mente, isso é mentira. Maior do que Deus não existe. Não há outro Deus além do nosso Deus. Creia somente na palavra do Senhor. Creia somente no que Deus tem dito a você. E essa tem que ser a sua resposta. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha só,
Essa tem que ser a tua resposta diante da resposta do inimigo, diante do questionamento do inimigo, diante das oferendas do inimigo, diante dos manjares que ele te oferece. Essa tem que ser a tua resposta. Não importa o que você faz, diabo. Eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu vou continuar pregando a palavra dele. Eu vou continuar adorando o Senhor. Pode tudo desabar, você pode tocar em tudo, mas a minha fé está no meu Deus, o Criador dos céus e da terra. É a Ele que eu vou servir. É a Ele, eu declaro na minha vida. Eu vou servir a esse Deus, porque se eu tiver que passar pela fornalha, o Senhor vai me livrar dessa fornalha. O Senhor vai me livrar do perigo. O Senhor vai estar comigo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam o que estavam declarando, a fé deles era firmada no Senhor, que aconteça o que acontecer, o Senhor estaria ali com eles, e o Senhor faria o possível e o impossível na vida deles. Muitas vezes nós não estamos crendo o suficiente naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem prometido. Estamos confiando naquilo que o inimigo tem soprado nas nossas mentes, que tem soprado nos nossos ouvidos, estamos deixando de crer naquilo que o Senhor tem prometido, naquilo que o Senhor já está fazendo. A cegueira vai tomando conta, a surdez vai tomando conta e você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais enxergar o Deus do impossível agindo e trabalhando a teu favor. O Senhor, Ele está te dizendo hoje, eu estou nessa fornalha, eu estou a trabalhar. Você precisa abrir a tua boca e encarar o inimigo e dizer, saia. Meu Deus é o Deus do impossível e eu vou crer nele. Creia no Senhor. Eles disseram, não importa o que você faça, eu não vou te adorar. Eu não vou te adorar, porque o meu Deus é o único Deus. Aleluia. Sabe? E muitas vezes, amado, nós temos o constrangimento, ou a vergonha, ou sei lá o quê, e deixa de declarar a palavra de Deus, deixa de declarar a fé com voz altível, deixa de exercer essa autoridade que Deus tem dado, para que você continue crendo no Deus do impossível. Ele continua ministrando a tua vida, ele continua crendo, ele continua agindo, você que precisa continuar crendo nele. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer assim, verso 20, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui vai falar que Nabucodonosor pegou aqueles homens mais poderosos do exército, autoridades, sabe? E ali falaram, ata eles, amarra eles, prende eles para poder lançar no fogo. Sabe, a gente às vezes vê a circunstância vindo, o vendaval se formando, os céus escurecendo, sabe? E ali começa a vir trovões, começa a vir a tempestade, mas você continua crendo no Senhor. Você continua crendo, independente da tempestade que está formando, você precisa continuar crendo. Sadraque e Mesaque, quando viu aqueles homens vindo sobre eles, a direção, sabe, o direcionamento do rei, a autoridade do rei sobre aqueles homens para fazer aquilo com eles, o preparo, né, que eles ali pegaram, atados eles, vestiu as suas capas, as túnicas, colocou o chapéu, demais roupas, e aí, sabe, tudo ali cheio de roupa. Para que aquelas roupas? Na verdade, é para eles poder queimar mais. Sabe, então ali a gente às vezes vê a circunstância, vê as coisas, o preparativo do inimigo contra a tua vida e você já começa a desistir. Não importa a circunstância. Tá passando luta, tá passando problema, tá doendo, tá machucando,
sabe? Então o inimigo está te arrumando, o inimigo está te preparando, o inimigo está assim, formando lá a sua vida, mas você continua crendo que o Senhor ainda vai te livrar. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego ainda confiavam no Senhor, que o Senhor vai livrar eles, o Senhor vai livrar eles da fornalha. Sabe, mas muitas vezes, amados, eu vou te falar uma coisa. Deus não vai te livrar. Deus não vai te livrar. A gente vê Lázaro, que foram avisar ali para Jesus, ó, Lázaro está morrendo, vai lá ver. Ele não foi. Ele sofreu com a dor que ele passou, que Lázaro passou. Jesus estava a chorar pelo luto, Jesus sabia a dor da morte, e Jesus entristeceu, mas ele não podia. Tem coisas que Deus vai permitir você passar. Tem lutas que o Senhor vai permitir você passar. Tem coisas que estão provocando para que você passe aquela luta, mas o Senhor está dizendo, pode passar. Permito você passar, porque vai ser necessário você passar. E o Senhor permite. Não é que o Senhor se alegre com essa luta que você está passando. O Senhor não se alegra com a luta que nós passamos, com as dores que nós passamos. O Senhor não se alegra com isso. Isso é muito triste. O Senhor, Deus, se entristece com essa dor. O Senhor está chorando contigo. O Senhor está passando contigo as dores. Mas você tem que passar. Sabe, é o momento de alegria do inimigo. Sabe, é como quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele teve que passar, ele passou. Deus não o livrou. Deus não livrou Jesus de ser humilhado, chicoteado, de carregar o peso da cruz, de ser crucificado, rejeitado, furado, humilhado. Deus não interrompeu esse processo. Deus permitiu esse sofrimento. O Senhor sofreu com ele. Mas Deus permitiu ali aquele sofrimento. E foi um momento de alegria do inimigo. Ele achou que tinha vencido. Ele achou que estava derrotando o Salvador. Ele achou que estava frustrando os planos do Senhor. Engano do inimigo. Então eu quero te dizer, engano do inimigo. É engano do inimigo pensar que vai te vencer. É engano do inimigo achar que você está sendo destruído pelos planos dele. É engano do inimigo isso. O inimigo está sendo enganado. Porque o Senhor também diz aqui, amados, aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego, carregaram eles nos braços, todo amarrado, enrolado naquelas roupas, todos cobertos com o chapéu. O chapéu seria cobrir a cabeça, não é um chapéu de decoração, era uma capa para poder cobrir a vista dele, cobrir os olhos deles, cobrir a cabeça para que eles não vissem daquilo. Aqueles homens que carregaram eles até essa fornalha, esses homens foram queimados. Eles foram queimados. Dá para você imaginar isso? Aqueles homens chegando com o Sadraque, Mesaque e Abednego nos braços. E eles então com tanto calor, com tanto, sabe, a ardume daquele fogo. Eles então são consumidos e buf. Sadraque, Mesaque e Abednego caem dentro da fornalha. Mas aqueles homens foram atingidos. Eu quero te dizer que a mesma cova que o inimigo preparou para você cair, ele vai cair nela. Ai daquele que tem tocado em você. Ai daquele que tem se levantado contra você. Ai daquele que tem se levantado contra a tua casa, a tua família. Ai daquele que tem tocado na tua vida. Ele será destruído. Ele será destruído, porque o Senhor Deus trará resposta e justiça. A justiça que você tem buscado, Deus vai fazer e você verá essa justiça na tua vida. Você verá o juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá sobre a tua vida. Antes mesmo de vir o escape, Deus trará a justiça na tua vida. Aquele que te fez cair, tropeçar, Deus fará justiça na tua vida. Ele será o primeiro a ser destruído. Amém? A palavra do Senhor, verso 25, vai nos dizer: respondeu ele e disse: eis aqui, isso é o rei falando, eis aqui, vejo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram, não deu tempo de serem jogados, eles caíram lá dentro. Porque os homens que iam jogar eles foram consumidos antes de jogar. Antes que alguém continue, sabe, que execute os planos dele contra a tua vida, eles vão cair. Antes de você cair, eles é que vão cair. Eles é que vão ser destruídos. O Deus do céu, ele vai destruir os seus inimigos. Aqueles que têm preparado a armadilha contra você. Não estou falando do teu próximo. Estou falando de algo sobrenatural, algo espiritual. Sabe, o inimigo que tem se levantado contra a tua vida, ele vai ser destruído antes mesmo de você cair. Antes mesmo de você ser jogado. Tá? Antes dele acabar de executar a missão dele. Antes mesmo dele acabar de executar os planos dele. Deus vai te livrar. Porque ele será consumido. Aí o rei olha lá achando que aqueles homens tinham sido mortos, queimados. De repente, aqueles homens não estão com o chapéu, não estão com as cordas, não estão com aquelas capas, aquelas vestes. E eles não estão sozinhos. Aleluia. Há fornalhas que Deus não vai te livrar. Há tempestades que Deus não vai te livrar. Há covas de leões que Deus não vai te livrar. Mas Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai acalmar a tempestade. E Deus vai apagar o fogo da fornalha. Porque Ele vai passar contigo. Ele vai estar contigo nessa fornalha. Você não vai passar isso sozinho. Você não vai passar essa dificuldade sozinha. Você não vai passar essa peleja, esse levante, essa fofoca, essa intriga. Você não vai passar esse vendaval que está vindo. Você não vai passar nada disso sozinho, esse processo sozinho. Porque o Senhor vai passar contigo. O Senhor vai enviar anjos ao teu socorro. O Senhor vai enviar anjos ao teu auxílio. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar desse mal, desse laço do passarinheiro. Ele vai destruir o inimigo por ti. Por causa da tua fé. Por causa da tua persistência em crer nele. Aí vai dizer o verso 26. E falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. As pessoas vão reconhecer que Deus é na tua vida. Porque muitas vezes você pergunta: por que essa prova? Por que essa dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Essa humilhação, esse vexame? Por que eu estou passando por essa escassez? Por que eu estou passando nessa fornalha? Tudo é para a glória do nome santo do Senhor, para que o nome do Deus Altíssimo seja exaltado através da tua vida. O que você está passando é testemunho de vida. O que você está passando é um grande testemunho de vida, porque através da tua vida haverá convertimento. Através do seu testemunho, vidas serão alcançadas. Através de tudo isso, o nome de Deus será exaltado. E as pessoas vão ver você sair dessa fornalha e ileso. Você não vai ter perca, você não vai ter prejuízo, você não vai ter ferimentos. Você vai ter vida, e vida em abundância. Sadraque e Mesaque saíram do fogo. Eles saíram ileso. Porque no verso 27 está dizendo: o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia, Jesus. Não vai ter sequelas.
não vai ter traumas, não vai ter feridas, não vai ter vestígio algum dessa prova na tua vida. Será tudo para a glória de Deus, o nome do Senhor será exaltado. Essa peleja não ficará na tua vida. Essa fornalha onde te jogaram, aonde você caiu, não vai ter resultado de destruição na tua vida. Ao contrário, vai ser vitória, vai ser testemunho. Sabe por quê? Verso 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Não troque seu Deus por nada. Não negue a sua fé. O Senhor nos diz que nós precisamos ser sacrifício vivos ao Senhor. Nos darmos em sacrifício vivos ao Senhor. Que não nega a Deus. Que não se dobram os joelhos a Baal. Que não negam a sua confissão em Cristo. Amados, não negue a sua confissão de ter aceitado a Cristo, de confiar em Deus. Deus vai enviar os seus anjos para livrar os seus servos, aqueles que temem, aqueles que são obedientes. Confie até mesmo dentro da fornalha. Confie antes de ser jogado na fornalha, confie no preparo da fornalha, confie dentro da fornalha, porque você vai sair dessa fornalha. Os anjos do Senhor estarão ali para te livrar. O Senhor estará passando contigo dentro dessa fornalha. Ele não vai te deixar só. Ele vai estar contigo. Se você assim se entregar ao Senhor totalmente, entrega a tua mente, teu coração, teu corpo, entrega a tua vida em sacrifício vivo ao Senhor. Entrega em renúncia de si mesmo ao Senhor. E esse Deus a qual você serve será exaltado, será glorificado. O nome do Senhor será decretado, declarado em toda a província dessa terra. Não abandone esse Deus. Vale a pena servir até o fim, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Tudo que você faz na obra do Senhor não é em vão. Então não desista. Continue crendo no Senhor. Essa prova ela vai terminar, ela vai ter fim. E você vai ver a colheita, você vai ver o resultado. O Senhor não te deixou. Lembre-se, há provas que Deus não vai te tirar, mas Ele não vai deixar de passar contigo. Não importa a fornalha que você está, qual a temperatura deste fogo, não importa, o Senhor está contigo. Ele vai passar contigo. Ele vai passar contigo. Ele está agindo na tua vida. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante dessa palavra, Senhor Deus, eu peço a Ti, fortaleça, Senhor Deus, a fé do Teu povo. Fortaleça, Senhor Deus, a crença em Ti, Pai. Fortaleça, Senhor, meu Deus, a cada um neste momento, Pai. Senhor, nós nos oferecemos a Ti em sacrifício vivo, entregamos a Ti, Pai, no todo o nosso ser, consagramos a nossa mente, nosso coração, Pai. Nós renunciamos a nós mesmos, Senhor Deus, para ver a Tua graça, para ver que o Teu nome seja exaltado em todos os cantos dessa terra, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, que, Senhor, humilhado e envergonhado sejam os nossos inimigos, seja aquele que tem se levantado contra a nossa vida, aquele que tem armado o laço nele mesmo venha cair, Pai. Aquele que tem feito a cova, Senhor, contra a nossa vida, nela mesmo o inimigo venha cair, Pai. Senhor, Tu és aquele, Senhor Deus, que muitas vezes, Pai, não vai nos livrar da fornalha, nós entendemos isso, mas o Senhor passará conosco, Pai. O Senhor estará conosco, o Senhor Deus nos livrará e não haverá consequências na nossa vida, meu Pai. Não haverá, Senhor, sequela desses fogos, meu Pai, na nossa vida, dessa fornalha, porque o Senhor Deus é aquele que enviou anjos ao nosso auxílio, ao nosso socorro.
Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nos socorre, Pai. Senhor, envia os teus auxílios mesmo, Pai. Porque nós não vamos abandonar a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor Deus esteja sempre em nossa vida, Pai. Senhor, eu confio em Ti. Nós confiamos no Senhor, Pai. A nossa esperança está em Ti, a nossa palavra, Senhor. A palavra do Senhor está em nossas vidas, em nosso coração, e nós vamos viver essa palavra. Nós vamos viver a Tua promessa, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, amados? Medita nessa palavra, reflita nessa palavra. Eu sei que vale a pena ouvir. Compartilhe com outras pessoas. E que Deus nesse dia venha dar livramentos, que Deus nesse dia venha dar escape. Que Deus nesse dia venha trazer respostas ao teu coração. Que Deus venha confortar o teu coração, trazendo vida, trazendo a plenitude dele sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, não importa a circunstância, Deus está contigo. Não importa a fornalha que você tem que passar, Deus passará contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Que tenham todos um excelente, abençoado dia, em nome de Jesus. Amém.